Mensagens que amparam, com o pastor Paulo Sabino. Agora eu quero trazer a palavra de hoje para você. Eu ainda vou falar sobre o reino no dia de hoje. Eu quero só que você tenha uma ideia. Porque, irmãos, há muita gente dizendo assim: Senhor, venha o teu reino, mas não sabe nem o que é o reino. Semana passada eu falei também que o reino é a volta de Jesus. Quando a gente pede para o reino vir, eu estou pedindo para Jesus voltar. Você está preparado para a volta de Jesus? Se ele voltar mesmo e levar a igreja, você fica aqui. Venha o teu reino, você está preparado para o reino? Você sabe o que é o reino? Às vezes a pessoa reza, né? Repete várias vezes, mas não sabe o que ela está dizendo. Por isso que eu estou explicando para você o que é o reino de Deus, a importância dele. Vamos então continuar falando sobre o reino hoje. Abra comigo a sua Bíblia então. Eu vou começar aqui no Salmo de número 24. Abra lá comigo, por favor. Salmo 24, no verso de número 7. Salmo 24, verso 7. Se você precisar de ajuda, você levanta a mão que a gente te ajuda. Mas Salmo é fácil, é só abrir a Bíblia no meio e você vai encontrar o livro dos Salmos. Quem achou, diga glória a Deus. Salmo 24, versículo 7 diz assim: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Diga graças a Deus. Preste atenção aqui em mim um pouquinho. O salmista fala de algo extraordinário. Levantai portas as vossas cabeças, porque o Rei da Glória vai entrar. Ei, se prepara aí que o Rei da Glória está chegando. As portas se abram para o Rei entrar. Ele está falando de Jesus. O salmista estava falando de Jesus. Jesus é o Rei da Glória. Amém, Jesus? Esse título cai bem para ele, porque ele é rei, ele reina, ele manda o demônio sair. Ele que estabeleceu essa coisa de expulsar o demônio. Ninguém nunca tinha expulsado o demônio. Ele chega e expulsa o demônio, ele chega e ele cura o enfermo, ele estabelece o reino dele, ele veio reinar. Um rapaz que estava lá no meio do cemitério, andava sem roupa, Jesus chegou, expulsou o demônio, 2.000 demônios dentro dele, mais de 2 até. Jesus estava chegando e dizendo: olha, eu sou o rei aqui nesse negócio. Então, o salmista aqui, ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre quem? O Rei da Glória. Diga assim: Jesus é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Você leu aqui comigo o salmista dizendo: ele é o nosso rei. Ele reina, irmãos. Ele reina sobre tudo, ele reina sobre todos, ele tem o governo sobre tudo. Ele é Deus Todo-Poderoso. E é interessante essa questão da porta. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Alguém já me ouviu pregando isso uma vez? Eu lembro que eu falei isso aqui na reunião de mulheres. Que portas são essas? Porque ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Porta tem cabeça? Você já viu uma porta com cabeça? Você entra na porta todo dia e sai pela porta. Você entrou pela porta da igreja. Você viu com a cabeça ali? Ele não está falando de uma porta comum. Quando ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, sabe que portas que ele está dizendo? Dentre outras coisas, as portas são as mulheres. Você, minha irmã, é uma porta. Pastor, por que eu sou uma porta? Porque as mulheres são a porta, são o meio pelo qual a vida entra no mundo. Se não tivesse uma mulher, eu não tinha vindo no mundo. Se uma mulher não me concebesse, se minha mãe não me concebesse, eu não estaria aqui. Se sua mãe não tivesse gerado você, você não estaria aqui. A sua mãe foi a porta usada por Deus para te trazer aqui nesse mundo. Ninguém entra nesse mundo se não for pela porta. Só tem um jeito de entrar aqui, pela porta, senão não tem como entrar. As portas são as mulheres, todas as mulheres são portas. Fala para a irmã do seu lado assim: você é uma porta bonita de Jesus. Porque se não fosse você, a vida não entrava nesse mundo. Você abre as portas para que pessoas entrem. Quem tem filho aqui? Levanta a mão quem tem filho. Se você não tivesse aberto a porta, seu filho não entrava aqui nesse mundo. Você foi a porta usada por Deus para trazê-lo aqui. E olha que interessante, quando diz levantai, ó portas, as vossas cabeças para que entre o rei, até Jesus, que é o rei, para entrar aqui, ele teve que entrar pela porta.
Jesus nasceu de uma mulher. Maria gerou Jesus, mas Jesus já existia muito antes de Maria, irmão. As pessoas às vezes usam a expressão Santa Maria, Mãe de Deus. Ela só gerou Jesus porque Jesus já existia muito antes. Não tinha como ela ser a mãe, né? Ela foi mãe porque gerou Jesus aqui. Mas ele já existia muito antes dela. Jesus, lá na criação, Jesus já existia. Muito antes. Quando tudo foi criado, Jesus já estava lá. Jesus já existia lá, antes de todas as coisas serem criadas. Ele é muito anterior a Maria. Ele já existia muito antes dela. Ela só foi usada no plano de Deus para trazer Jesus aqui. Ela foi uma porta usada para trazer Jesus aqui nesse mundo. Porque Jesus tinha que entrar nesse mundo, mas tinha que entrar de uma maneira legal. O próprio Jesus, ele disse assim, olha, o ladrão entra por outra parte, mas o bom pastor entra pela porta. Jesus é o bom pastor. Ele entrou pela porta. Que porta? Ele nasceu por meio de uma mulher igual eu e você. Ele sempre existiu, ele sempre foi Deus. Mas ele usou uma mulher para entrar nesse mundo aqui. A Maria foi uma porta usada por Deus para que Jesus entrasse aqui. Amém, povo de Deus? Quem está entendendo? Você está entendendo? A Maria foi só uma porta, uma mulher de Deus usada por Deus, né? Um dia nós vamos encontrá-la no céu. Mas ela foi uma porta usada por Deus para que a vida entrasse aqui. Ela não tem que ser exaltada por isso, ela não tem que ser louvada por isso, ela não tem que ser, as pessoas não têm que adorá-la por isso. Há uma adoração errada a Maria. Nós amamos a Maria, mas como uma serva de Deus que ela foi, uma mulher de Deus. Mas ela não tem que ser adorada, quem tem que ser adorada é Jesus. Amém, povo de Deus? Ela foi uma porta usada para que Jesus entrasse nesse mundo legalmente. Aí é que vem o interessante, porque Jesus entrou aqui legalmente. O diabo não. O diabo está nesse mundo ilegalmente. Imagina que você dá uma festa, convida todo mundo que está aqui. Aí na hora da festa chega alguém lá que não tem convite e começa a arrumar problema na tua festa. O que você vai fazer? Você não vai chamar o segurança e tirar ele de lá? Você não convidou ele? Entrou na festa de penetra e ainda fica arrumando problema? Ele está lá na tua festa ilegalmente. Você pode expulsar ele de lá. Então, por isso é que Jesus pode expulsar o diabo, porque o diabo está nesse mundo ilegalmente. O diabo não entrou pelas portas. O diabo não nasceu de uma mulher, igual Jesus. Não, o diabo ele caiu, ele pecou lá em cima e Deus o julgou lá de cima e ele caiu aqui. Ele entrou ilegalmente. Jesus entrou pela porta. É por isso que nós podemos expulsar o diabo, porque ele está nesse mundo ilegalmente. E se ele entrou ilegalmente, ele é um penetra. E se ele é um penetra, ele não tem direito de estar na festa. E você pode expulsar ele da festa porque ele está de penetra na tua festa. O diabo está nesse mundo de penetra. Por isso que você pode dizer, sai em nome de Jesus, ele sai, porque ele sabe que ele está errado. Eu e você entramos nesse mundo legalmente, o diabo não. Jesus entrou legalmente. Então, eu queria que você entendesse o seguinte, ele entrou pela porta, e aqui o salmista Davi declara que ele é o rei da glória. Diga graças a Deus. Eu poderia citar aqui textos e mais textos, não vou fazê-lo por causa do nosso tempo, que mostram Jesus como rei. A Bíblia diz que ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Tem uma porção de textos que vão mostrar Jesus como rei, mas eu acho que esse basta para mostrar para você que ele é o rei. Diga graças a Deus, irmão. Se ele é o rei, ele está sentado no trono. Se ele é o rei, quem manda é ele. Ele é rei, ele é o mandante. Ele tem todo o poder. Ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele é o rei, ponto final. Só que aí que eu quero ver com você o seguinte, ele veio a esse mundo, ele estava lá na glória dele. Deixou a glória dele, veio aqui nesse mundo. Nasceu de uma mulher, cresceu. A Bíblia mostra Jesus até os 12 anos, depois não fala mais, já mostra Jesus já, né? Agora já com a idade de 30 anos. Esse período dele, de 12 até os 30, a Bíblia não mostra. Você vai até encontrar uns livros por aí afora, aí o pessoal falando o que aconteceu. Não sei que camarada viu ali, não tem? Mas a Bíblia não diz, eu vou acrescentar. A Bíblia diz que eu não tenho que acrescentar nada ao que está escrito. A Bíblia não diz o que aconteceu nesse período. Já mostra Jesus aos 30 anos depois, aí onde ele começa o ministério dele. E aí ele vem, cura as pessoas, liberta as pessoas, morre na cruz do Calvário. Amém, Jesus? E ele ressuscita ao terceiro dia, ele está vivo, assentado à direita do Pai.
Mas o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: Jesus, ele veio a esse mundo, nasceu da mulher e reinou. Ele sempre foi rei. Mas eu queria que você entendesse que, mesmo ele sendo rei, Jesus morre de uma maneira que um rei não devia morrer. Jesus vem como rei, nasce como rei, porque os reis foram lá e deram presente para ele, ouro, incenso e mirra, foi tratado como rei. Os reis foram lá, vieram de longe, trazendo presente para ele, olha, e os presentes que deram para Jesus eram presentes que só um rei ganhava. Ouro, incenso e mirra não era dado para qualquer um, não. Só rei ganhava isso. Jesus foi tratado como rei. Ele sempre foi rei. Amém, Jesus? Mas morreu como um ladrão. Olha comigo então agora, Lucas capítulo 23. Abre lá comigo. Lucas capítulo 23. No verso 33. Jesus é rei, sempre foi rei, mas morre como ladrão. O único rei que morre como ladrão. Lucas capítulo 23, abre lá, no verso 33, você vai ver que, apesar de Jesus ser rei, ele não morre como rei. O rei merecia ser honrado quando morre. Não, ele morre como ladrão. Sem nunca ter sido um ladrão, mas morre como ladrão. Lucas 23, 33 mostra a crucificação de Jesus. Entenda, irmãos, a crucificação era a pior morte que tinha. Quando alguém era crucificado, as pessoas ao redor diziam assim: esse camarada aí não valia nada. Só alguém que não valia nada morria na cruz, que é a pior morte que tinha. E você vai ver como Jesus sofreu na cruz. Na noite de quinta para sexta, ele foi açoitado. Ele apanhou a noite toda. As pessoas pegavam e davam chicotada nele. As pessoas o esmurravam. E a pessoa que era usada para o carrasco, vamos dizer assim, a pessoa, quando ele começava a bater, ele via sangue, ele entrava em êxtase, e aí é que ele batia ainda mais. Quanto mais sangue ele via, mais sangue ele queria ver. E eles bateram em Jesus. Imagina você apanhar a noite toda, de quinta para sexta. Ele apanhou a noite todinha. Depois eles colocam na cabeça dele uma coroa de espinho. Um rei merecia uma coroa de ouro, né? Não, deram a ele uma coroa de espinho, que feria a cabeça dele. A Bíblia diz que ele estava tão debilitado que ele não estava aguentando carregar a cruz. Usaram um homem chamado Simão para ajudar ele a carregar a cruz, tão pesado que estava. É porque ele já tinha apanhado a noite toda. Como é que ele ia aguentar carregar uma cruz? E aí o levaram até a cruz. E não o amarraram na cruz, o pregaram na cruz. Pregos foram postos em suas mãos, pregos em seus pés. E ele pendurado ali na cruz, ele não morreu só pela dor dos pregos, não. A pessoa na cruz morria por asfixia, porque você tinha que se equilibrar ali em cima. Ele tinha que ficar equilibrando ali. Então é como se ele fosse sendo sufocado, é como se tivesse a corda no pescoço. Você vai sendo asfixiado. Chegava um ponto em que seu aparelho urinário, sabe, não funcionava mais. Funcionava direto, já sabe? As roupas dele tinham sido tiradas. E ainda foram lá e deram a ele vinagre misturado com fel na hora do sofrimento. Enfim, ele sofreu na cruz. Mas aí que eu quero ver com você. Antes dele morrer, a Bíblia diz que ele tinha ao seu lado ali 2 ladrões. 2 bandidos estavam ao lado de Jesus na cruz. Olha lá comigo então a crucificação, verso 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai,
perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou? Salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Havia uma plaquinha em cima dele dizendo que ele era rei. 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Diga graças a Deus, irmão. Então preste atenção aqui. Eu acho interessante, Jesus, ele sempre foi rei. Lá na glória ele era rei. Há uma canção que diz: deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Bonito, né? Deixou o esplendor de sua glória. Tem até na harpa lá. Mostrando o amor de Jesus, onde ele deixa a glória dele, vem aqui. O Evangelho de João, ele diz: ora, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus veio aqui. O rei veio aqui. Agora, o que é que o rei veio fazer aqui? Ele morre como ladrão. Não merecia morrer como ladrão. Mas por que ele morre como ladrão? Você vai ver que ele estava sendo crucificado entre dois ladrões. E aí, um dos ladrões vira para ele e fala assim: se você é realmente o Cristo, tu não disse que é o Cristo? Se você é realmente o Cristo, então desce da cruz e tira a gente da cruz também. Você não diz que é o Cristo? Então por que você não desce daqui e tira a gente também? Ele zombava de Jesus. Tu não é Cristo nada. Se tu fosse Cristo de verdade, se fosse bom mesmo, você descia daí. Desce daí, me tira da cruz também, tira o meu amigo da cruz também, tu não é bom? Um zombava de Jesus. O outro repreendeu aquele que estava zombando e disse: olha, você não teme a Deus, mesmo estando na mesma condenação que ele? Nós estamos aqui na cruz porque merecemos. Nós fizemos coisa errada, matamos, roubamos, fizemos coisa errada. Ele não. Ele não merece estar aqui não, você está falando besteira, rapaz. E virou para Jesus e disse assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrares aonde? No teu reino, está escrito aí. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha o verso 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele estava chamando Jesus de quê, irmãos? De rei. Se ele diz: lembra-te de mim quando entrar no teu reino, ou seja, você tem um reino. Ele aí está olhando você como um qualquer. Ele está olhando você como um ladrão igual a gente. Mas não, eu sei que você é um rei. Lembra-te de mim, rei, quando você entrar no teu reino, porque eu sei que você está morrendo aqui como ladrão igual a mim. Mas você não é ladrão, você é rei. Ele reconhece Jesus como rei. Jesus é o rei da glória. Ele veio estabelecer o reino dele aqui na terra. O reino dele é o demônio sendo expulso, é a doença sendo expulsa, isso é o reino de Deus. Agora aqui, o reino também é apresentado como sendo o céu. Entende por que a gente precisa falar do reino várias vezes? Porque cada vez ele mostra o reino de uma maneira. O reino é completo. Fala para o seu vizinho assim: o reino também é o céu.
Porque o ladrão vira para Jesus e fala: Jesus, lembra-te de mim quando você entrar no teu reino, ou seja, quando você começar a reinar no céu, quando você voltar a reinar no céu. Agora você está aqui sendo crucificado, mas você vai voltar a reinar, você vai ressuscitar. E aí lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E Jesus falou para ele: olha, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Sabe o que Jesus estava fazendo? O rei saiu de lá do trono dele, desceu da glória dele, veio aqui, estendeu as duas mãos dele, uma para cada ladrão, e disse: quem quer ir comigo para o céu? Um disse assim: eu não quero não. Se você fosse bom mesmo, você me tirava da cruz e eu descia da cruz aqui. Entenda uma coisa, ele queria descer da cruz para voltar para a mesma vida. A Bíblia não diz o que esse ladrão fez, mas se ele estava sendo crucificado é porque ele fez muita coisa errada, porque só era crucificado quem fazia muita besteira. A Bíblia diz que o Barrabás, que era para ser crucificado no lugar de Jesus, a Bíblia diz que ele tinha cometido até um homicídio, tinha até matado o Barrabás. Então, quem matava era crucificado. Jesus não fez nada disso. Aqueles dois ladrões ali só fizeram besteira a vida toda. Eu imagino estupro, eu imagino roubo, eu imagino assassinato, eu imagino tudo de ruim, por isso estavam sendo crucificados. Mas mesmo assim, Jesus estendeu as duas mãos. Ainda que crucificado, ele estava com as duas mãos estendidas. Tinha dois ladrões ali. Um deles segurou na mão de Jesus e foi para o céu com Jesus. O outro não quis segurar na mão de Jesus e foi para o inferno. Ele queria descer da cruz para voltar para a mesma vida. Tem gente que quer ser liberto para voltar para a mesma vida. Ah, Jesus, cura a minha perna para voltar para o carnaval. Cura a minha vida, mas para voltar para a farra. Me cura para eu voltar para a vida errada. Cura o meu estômago para voltar a beber. Eu conheço gente que lá no hospital pedia cura para Jesus, Jesus curou, voltou a encher a cara. O médico disse: não bebe, mas não, está lá. Porque queria voltar para a mesma vida. Às vezes a pessoa quer ser liberta da cruz para voltar para a mesma vida. Só que o outro ladrão disse: não, Senhor, eu não quero voltar para a mesma vida. Eu quero estar contigo no paraíso. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou: hoje mesmo você vai estar comigo no reino. Olha, sabe qual o alvo de Jesus? Ele desceu do céu para vir aqui, segurar na nossa mão e nos levar para o céu com ele, irmãos. Essa questão do ladrão também é interessante. Você vai dizer assim: então Jesus veio para salvar só o ladrão? Eu nunca roubei, eu nunca matei ninguém, graças a Deus. Mas mesmo assim eu preciso de Jesus. Todos precisam de Jesus. Você pode ser a pior pessoa do mundo, você precisa de Jesus. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, você precisa de Jesus também. Porque tem gente que diz assim: pastor, mas eu não faço mal para ninguém, nunca roubei ninguém, nunca matei ninguém, pago meus impostos em dia, não desejo mal de ninguém, então eu vou para o céu. Não, se você não aceitar Jesus, você não vai. Porque ninguém vai para o céu por conta própria. Pelas suas obras, ninguém entra no céu, não, irmão. Porque para Jesus é como se todos fôssemos ladrões, essa é a verdade. Ah, eu nunca roubei nada, nunca matei ninguém, mas para ele vai olhar todo mundo como se fosse ladrão. Só que apesar de nos olhar como ladrão, ele morre na cruz para perdoar todos os nossos pecados. E ele estende a mão para você e diz: segura na minha mão que eu te levo para o céu. O que é segurar na mão de Jesus? Recebê-lo como o único e suficiente Salvador. Talvez você está na igreja já há um tempo, mas ainda não segurou na mão dele para ir para o céu. Haviam dois ladrões lá. Com qual dos dois você se identifica hoje? Ah, pastor, eu sou aquele que disse para Jesus: ó Jesus, se o senhor é bom mesmo, o senhor vai me tirar daqui. Mas eu quero voltar para a mesma vida lá. Ou você vai dizer para ele: Jesus, me tira dessa situação, eu quero ir para o céu contigo. Jesus então veio do céu, o rei veio do céu, amém, Jesus? Para segurar na mão do ladrão, amém, Jesus? E transformar o ladrão em rei. Eu era como ladrão, Jesus me transformou em rei, porque a Bíblia diz que Deus nos constituiu reis e sacerdote. Melhor ser rei que ser ladrão, você não acha? Fala aí para o seu irmão, o que você escolhe, ser ladrão ou ser rei?
Você acha que uma mãe cria um filho para ser ladrão? Ou que esse menino aqui um dia vai ser um ladrão. Tomara que seja um ladrão que rouba e mata. Você acha que uma mãe cria um filho para isso? Não. Ele se torna um ladrão. Até o pior bandido hoje, ele um dia foi uma criança inocente. Não é verdade? Ela não fez com esse propósito. Hoje até vê com tristeza ele nessa condição. Mas Jesus, ele veio do céu para levar o ladrão para lá, para transformar o ladrão em rei. Deus quer transformar o ladrão em rei. Pastor, eu não sou ladrão, nunca matei ninguém, o senhor está me chamando de ladrão. Isso aqui é uma comparação que a palavra está fazendo, irmão. Na verdade, se você for parar para olhar, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos pecaram. O pecado de Adão recai sobre toda a humanidade. Quando você nasce, você já nasce também em pecado. Essa é a verdade. Porque o pecado de Adão, quando ele pecou lá no Jardim do Éden, o pecado dele cai sobre toda a humanidade. Todos pecaram, diz a Bíblia. Ah, mas eu não pequei, mas o Adão pecou e por causa do pecado dele, todo mundo está enrolado. Só as crianças, se partirem, vão para o céu. Sabia disso? Criança, se morrer agora, vai para o céu. Porque criança não tem pecado. Mas o adulto cavalão tem pecado. Se você não receber Jesus, você está enrolado. Tem que receber Jesus como Salvador. Senão você não vai para o céu. Porque você tem pecado. Pastor, nunca roubei, nunca matei ninguém. O ladrão aqui não é só aquele que roubou e matou para Jesus, não. Todos são considerados por ele assim. E se você falar, eu lembro que eu dei um estudo sobre o ladrão uma vez, a gente fala assim, pastor, eu não sou ladrão, não. Às vezes você age como ladrão também. Por exemplo, você marca com a pessoa meio-dia, chega meio-dia e meia. Você roubou meia hora do tempo da pessoa. O missionário fala muito isso com os pastores. Se você marca com alguém, chega meia hora depois, você roubou meia hora da vida dela. Você é um ladrão. E tem gente que gosta de chegar atrasado, né? Marque e chega atrasado. Marque e chega atrasado. Você está roubando o tempo da pessoa. A Bíblia diz ao casal, o marido dê à esposa o que lhe é devido, a esposa dê ao marido o que lhe é devido. A esposa diz assim, eu não vou beijar meu marido não vou fazer carinho dele não. Você está agindo como ladrão, está roubando aquilo que é dele, o direito dele de ter o teu corpo, porque o teu corpo é dele, e o corpo dele é seu. Você está roubando algo que é dele, um direito que é dele. Às vezes roubamos aquilo que é de Deus, quando nós somos fiéis a Ele. Todos nós precisamos de Jesus, irmãos. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas precisa de Jesus. Pode ser a pior pessoa do mundo também. Você precisa de Jesus, não adianta. Sem Ele, ninguém vai para o céu. Amém, povo de Deus? Jesus está estendendo as duas mãos dele agora. Se você quiser, você segura na mão dele e vai para o céu com ele. E ele vai transformar o ladrão em rei. Sabe quando a palavra fala do ladrão? Porque o ladrão ali era aquele que já tinha feito tanta coisa errada, irmão. Fala assim para você, irmão, com carinho. Quanta coisa errada você já fez, hein? Ana? Ou será que tem algum santo aqui que nunca errou na vida? Tem alguém perfeito aqui que nunca fez coisa errada na vida? Não existe, irmão. Por isso que ele considera todos como se fossem ladrões. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Não tem, irmão. Por melhor que sejamos, precisamos de Jesus. Sem Ele não vai para o céu de jeito nenhum. Você pode se colocar na condição daquele ladrão que não quis segurar na mão de Jesus e ir para o céu, que queria só ser liberto para voltar para a mesma vida. Ou pode se colocar na posição do outro que segurou na mão de Jesus e disse, hoje ainda, rei, me leva para o teu reino, eu quero reinar junto contigo. Jesus falou, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Um dia nós vamos encontrar com esse homem lá no céu, irmão. Roubou a vida toda, fez tanta coisa errada. Você percebe a questão do ladrão aqui que fala com cada um de nós? Irmão? Nunca roubei, nunca matei, mas já fez muita coisa errada também. Também roubou o marido do outro, roubou a esposa do outro. Quanta coisa errada você já fez na vida? E a verdade é, irmão, se Jesus não nos lavar com o sangue dele, não tem como. Então hoje, põe essa palavra dentro de você. O ladrão vai deixar de ser ladrão para ser rei a partir de hoje.
Nunca roubei, nunca matei, mas quanta coisa errada você fez, irmão. Vou falar de mim. Eu, quando vim para a igreja, eu era muito acusado por Satanás. Satanás me acusava de dia e de noite. A Bíblia diz que esse é o papel dele. E eu pensava assim, se eu pudesse voltar atrás e consertar algumas coisas erradas que eu fiz. Nunca roubei, nunca matei. Mas fiz coisa errada. Quem de nós não fez? E eu pensava, se eu pudesse voltar atrás e apagar algumas coisas, mas não tinha como voltar e apagar. Já fez. E o diabo me acusava de dia e de noite. Eu me lembro um dia que eu estava trabalhando, e de repente um colega de trabalho começou a falar algumas coisas. Paulo, tu pensa que eu não sei que tu fez isso? Ninguém sabia da minha vida. Ali era o diabo falando na boca dele. Eu falei, como é que, camarada? O demônio me acusava, mesmo trabalhando, no meu local de trabalho. E aí um dia eu fui à igreja, num domingo de manhã. A igreja era pequenininha. Devia ter umas 10 pessoas no culto, se tinha 10 pessoas no culto. O pastor não foi, porque o pastor não pôde dirigir o culto. Aí o obreiro foi e fez o culto. Mas vê, tua bênção está naquele culto ali. E aí o obreiro ensinou sobre o poder que há no sangue de Jesus. E ele disse que quando Jesus morre na cruz, ele derramou o sangue dele. Não foi um sangue, só o sangue vermelhinho que ele derramou lá. O sangue de Jesus é o poder que Jesus derramou na cruz para perdoar o meu pecado e o seu. E tudo aquilo que você já fez de errado lá atrás, Jesus perdoou na cruz. Tudo que você faz de errado, Jesus perdoou na cruz. E o que porventura você vir a fazer ainda, Jesus já perdoou você na cruz do Calvário. À medida que ele falava isso, parecia que só estava eu e o obreiro na igreja, não tinha mais ninguém. Aí eu dentro de mim perguntava, não é. Ele dizia, é. Parecia que a gente estava conversando, eu falava assim, não é possível. Não é assim mesmo. Quer dizer que eu fui perdoado? Sim, você foi perdoado. Aquele dia eu saí pela igreja. Quem me via saindo da igreja pensava assim, saiu o maluco da igreja. Eu saí saltando pela rua, saltando. Lembra o Jairzinho quando fazia o gol? O Pelé quando fazia um gol, que ele saltava, dava soco no ar? Eu saí da igreja dando soco no ar igual um louco. Falava assim, Jesus, eu estou perdoado. Eu estou perdoado, eu estou limpo, eu não devo nada. Jesus pagou por mim na cruz, Jesus me comprou na cruz. Eu devia, mas agora não devo mais nada, porque Jesus pagou por mim na cruz. A minha dívida foi cancelada. Eu não devo mais nada para Satanás, eu fui perdoado. Romanos 8:1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu saltava pela rua de alegria, dizendo, Jesus, obrigado, eu estou perdoado. O diabo não pode mais me acusar, não devo mais nada. Aquele ladrão também na cruz foi perdoado. Diga graças a Deus, irmão. O rei veio da glória dele para segurar na mão do ladrão e levar o ladrão para o céu. E tornar o ladrão rei igual a ele. Você pode escolher continuar sendo ladrão ou tornar-se rei a partir de agora. Só depende de você e mais ninguém. Pastor, nunca roubei, nunca matei, mas para Deus é como se fôssemos ladrões. Porque, na verdade, todos pecaram. Todos, irmãos. E só tem um jeito de você ir para o céu, se você segurar na mão de Jesus hoje e dizer, Jesus, eu quero ir para o céu com o Senhor. Eu quero te receber como meu único e suficiente Salvador. Não preciso de outro Salvador, só do Senhor. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O reino aqui é colocado como sendo o céu. E você só pode entrar no céu se receber Jesus como teu Salvador pessoal, senão não entra. Ah, pastor, naquele dia eu converso um pouquinho com Jesus, eu tenho muito dinheiro, sabe? Eu dou um dinheirinho para Jesus, ele deixa eu entrar. Não entra não. Tem até uma cena que eu acho muito forte na internet, que mostra um camarada chegando diante da morte, né? Ao Zé Maria com a foice na mão, você já deve ter visto isso. O camarada chega com um monte de mala de dinheiro, e ele chega diante da morte com aquilo, a morte fala para ele assim, coloca aí, ó. Isso aqui não vale nada aqui não. E ele pensando, que com medo de levando o dinheiro dele na mão assim, pensando, poxa, e agora? O que eu vou fazer com esse dinheiro? A morte vira para ele, deixa aí, ó. Isso aqui não vale nada aqui, joga isso aí.
Aí tinha um monte de dinheiro assim no canto, assim, tipo assim, meu irmão, teu dinheiro aqui não vale nada, você morreu, rapaz. Alguém contou um poema uma vez, onde ele dizia o seguinte: o homem pode ganhar o mundo inteiro, ter muitos amigos, ter muito dinheiro, mas quando vai para o cemitério, aí o caso é mais sério. Terá muitas pessoas para lhe acompanhar até o caixão, até ali a morte, né? Mas depois, ele segue sozinho. Pense nisso. Ainda que a pessoa, quando morra, tenha muitos conhecidos ali com ele, vão levá-lo até, as pessoas vão acompanhando, né? Até o caixão ser enterrado. Dali em diante, ele segue sozinho. A multidão volta, familiares voltam, ele segue sozinho. E aí, para onde é que você vai depois? Se tiver Jesus, vai para o céu. Se não tiver, não vai para o céu. Deus quer você no céu com ele. Deus quer que o ladrão vire rei. Diga glória a Deus, irmãos. Agora, tem aqueles que dizem assim: não, eu quero sair da cruz para voltar para a mesma vida, pastor. Quero que meu estômago seja curado para eu voltar a beber de novo. Eu quero que minha perna fique curada, porque eu vou voltar a pular lá de novo, lá no mundo, lá. Mas há aqueles que querem ser salvos, aqueles que querem ir para o reino. Diga graças a Deus. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus veio do céu, o rei veio lá de cima para segurar na mão do ladrão e levar o ladrão para o céu e fazer do ladrão um grande rei em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Quem quer reinar com Jesus? Você quer ser rei com ele? De verdade? Ou acha que não precisa de Jesus? Ah, pastor, não preciso de Jesus não, eu sou forte. Não preciso de Jesus não, eu sou bonito. Não preciso de Jesus não, eu tenho muito dinheiro. Não preciso de Jesus não. Coitado daquele que acha que não precisa de Jesus. Hoje ele está estendendo a mão, que você segure na mão dele e seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a palavra do nosso Deus. Mensagens que amparam, com o pastor Paulo Sabino.